Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Nesse episódio, eu converso com Hannah Rached, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo, e que atua na área de higiene e inspeção de produtos de origem animal. Nesse papo, conversamos sobre a formação do médico veterinário, mitos e pilares da área de alimentos e muito mais. Hannah, quando você pensou em entrar no curso de medicina veterinária, né, quando você estava escolhendo um curso para graduação, o que te motivou a ir para a medicina veterinária? Bom, aquela motivação que eu acho que motiva todo mundo, né? Eu costumo brincar com os alunos no primeiro dia de aula e digo assim, quem não gosta de animais, levanta a mão. Aí ninguém levanta, de ufa, hoje eu não preciso mandar ninguém para casa. Eu sempre gostei do cuidar e sempre fui muito ligada a animais. E de uma maneira até estranha, porque a minha família não tinha esse vínculo tão grande com animais, mas eu sempre tive. Então, eu sempre quis a área de saúde, mas eu não queria lidar com gente. Aquele erro nosso, né, lá do comecinho. Acho que a maioria comete esse erro. Mas eu não fui direto para veterinária, não. Meu pai não deixou. Não, meu pai não deixou. Ele disse que filha dele não ia cuidar de cachorro e gato. Nossa. E aí eu fui fazer administração. Fiz 2 anos e meio de administração. Aí um dia eu falei, não, se eu continuar, eu não vou conseguir depois sair desse mundo mais. Aí eu sentei, tive uma conversa com ele. Ele falou, tá bom, então presta medicina. Falei, mas é disso que eu tô falando, só que é medicina veterinária. E assim foi. E é interessante você trazer essa história, porque assim, é um histórico que pode acontecer, né? De às vezes a gente ter algum familiar, alguém que não tem esse vínculo, que não tem essa ligação, às vezes não vê essa profissão como interessante para o futuro do filho, né? E acaba, de uma certa maneira, interferindo nessa escolha, mas a gente percebe que a medicina veterinária, ela vem como uma paixão muito forte para a maioria das pessoas, tanto é que é uma profissão que a gente geralmente escolhe na infância, muitas vezes persiste nessa escolha, porque todo mundo, né, a maioria das pessoas, eu acredito, tem essa vinculação com animais, mesmo que não tenha um bichinho dentro de casa, ou que não Uhum. frequente fazenda, enfim, né, que não tem essa experiência ali vivencial sempre. E aí depois você acaba, né, entendendo que a profissão exige muito mais do que apenas o gostar de animais, né? Hoje eu costumo dizer que o gostar de animais é o primeiro passo, mas é o primeiro, muito primeiro, né? Porque tem tantas coisas envolvidas que só gostar de animais não é suficiente para fazer da gente médico veterinário. E aí, ao longo da graduação, porque você direcionou a sua formação para a área de alimentos, você chegou a trabalhar em áreas clínicas, né, mais diretamente com a saúde animal, ou ao longo da graduação você já começou a direcionar para a área de alimentos? Então, na verdade, todas as áreas clínicas que eu fui tinham bovinos envolvidos. Eu nunca trabalhava com, ou pelo menos equinos. Cães e gatos, nunca. Nunca fiz um estágio, nunca fiz nada. Naquela época, os estágios eram só nas férias, né? E durante o semestre do ano, a gente não conseguia fazer estágio por ser integral. Mas eu sempre ia para fazendas. Eu sempre fui para o meio do mato. Até o dia que eu conheci, na faculdade, a tecnologia em inspeção de alimentos. E aí juntaram as duas coisas que eu gostava, assim. Então, juntou a comida, que era uma coisa que para mim sempre foi alimento, que sempre foi uma coisa muito, muito presente na minha vida, uma coisa que eu gosto muito, com os animais de produção, que era o que eu gostava. Aí juntou, casou, foi aquele casamento bonitinho, perfeito, assim, veio junto. Mas ninguém entra na faculdade pensando nisso, né? Muita gente nem sabe que essa área existe. Eu acho que quando eu entrei, nem eu sabia. Esse é um dos aspectos da nossa profissão, né? Existem as áreas mais clássicas, que são as formas como a sociedade enxerga o médico veterinário, então cuidado com a saúde animal, né? Enfim, sempre relacionada à saúde animal especificamente, e as áreas relacionadas à saúde humana e saúde ambiental um pouco menos. Saúde humana, acho que a menor de todas, né? A menos vista, a menos conhecida. Então, inclusive essas disciplinas geralmente elas são mais para o final do curso. Então, o aluno também tem contato de uma maneira relativamente tardia com a área de alimentos, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto uma mudança nas grades curriculares. O pessoal tem puxado disciplinas de saúde única, de uma só saúde, mais para meio do curso, pelo menos, justamente por causa disso, porque a pessoa fica o curso inteiro fazendo estágio, estudando para clínica de pequenos ou de grandes, cirurgia, e de repente você abre o site do CFMV e tem quase 90 áreas diferentes listadas ali, né? Isso é muita coisa para a gente achar que a veterinária se resume à clínica e cirurgia. Mas ela ainda é
a carinha da profissão, né? Principalmente, assim, grandes cidades como São Paulo, principalmente pequenos animais, né? Tem muito essa coisa da cara da profissão. E muitas vezes isso acaba sendo uma barreira para o aluno, né? Porque o que eu percebo é que, assim, o aluno que entra na medicina veterinária pensando em trabalhar com saúde animal, mas ao longo do curso entende que talvez ele não vá ficar bem nessa área, ele não tem afinidade, ele não gosta, ele acha que ele não vai ter um bom desenvolvimento, às vezes primeiro pensa em abandonar a profissão ao invés de pensar em alguma outra área, entre aspas, menos conhecida da profissão, né? Então, eu acho que tem um pouco desse aspecto, assim, de pessoas que não têm contato com médicos veterinários que atuam em outras áreas, têm um pouco mais de dificuldade de se enxergar trabalhando com aquilo. No canal mesmo, assim, todas as pessoas que eu conheci, né, que eu entrevistei, que trabalhavam na área de alimentos e que já entraram com esse foco, já tinham um pai, uma mãe, alguém que trabalhava na área. Não era aquela coisa da criança que tem contato com o bichinho e sonha em ser clínico e depois entende que talvez aquela área não seja bem adequada para ela. Eu acho que a maioria dos meus alunos que entrou com vontade de inspeção já tinha alguma relação com a inspeção, né, prévia à faculdade. Os outros vieram no meio do caminho, entendendo e aprendendo o que era e pegando gosto. Mas é difícil, né? Geralmente numa sala de aula com 60, 70, quando a gente pergunta, assim, 2 levantam a mão, 3. Uma vez 15 levantaram a mão, eu fotografei e mandei no grupo dos professores. É um marco na minha vida isso. Sim. Sensacional. 15 numa turma, nossa, é muita gente. E um relato que eu já ouvi algumas vezes, assim, eu não sei se em algum momento você passou por essa situação. Das pessoas que optam por trabalhar nessas áreas que a sociedade não entende como o trabalho do médico veterinário, muitas vezes se sentem um pouco desvalorizadas nesse sentido, porque você fala assim, ah, você faz o quê? Ah, eu sou veterinária. Ah, e tem outras pessoas que falam, não, eu trabalho com alimentos. E a pessoa, oi? Como assim alimento? É a ração de cão e gato que você trabalha? Então as É pessoas isso. não percebem muito, né, o nosso papel nessas áreas. Eu acho que a maior dificuldade delas é entender o valor do papel nessa área. Porque a hora que a gente explica, normalmente quando as pessoas me perguntam assim, ah, que área você trabalha, né? Pequenos ou grandes, né? Sempre assim, pequenos ou grandes. Uhum. Aí eu digo assim, não, eu trabalho com alimentos. Ah, com ração? Digo, não, ração. Pode ser, ração de gente. Eu brinco, a pessoa fala, mas como assim ração de gente? Aí eu começo a explicar, falo, olha, tudo que você come, tudo não, né? Mas uma boa parte do que você come vem de origem animal. Então, maionese, um ovo, até a carne, passando por todas as proteínas de origem animal, leite, derivados, mel. Falo, só tem uma pessoa que conhece esses animais suficientemente bem, conhece a saúde desses animais suficientemente bem, para saber que esse alimento não vai fazer mal para quem consumir. E essa pessoa tem que estar na cadeia produtiva, que é o médico veterinário. As pessoas têm muita dificuldade realmente em ver isso. Elas olham, mesmo quando elas entendem a importância do médico veterinário como alguém que entende da sanidade animal e que por isso pode cuidar do alimento de origem animal, elas não conseguem dar uma valoração de verdade para esse trabalho. Eu acho que eu sou uma pessoa que nunca me doí muito com isso, mas eu conheço muita gente nessa área que se dói, tem essa coisa meio, sabe, tipo, a gente não é valorizado. Não é uma questão de ser valorizado ou não, é uma questão de saber qual é o papel que a gente tem na sociedade, né? Eu acho que é importante para a gente escolhe esse papel. E pensando nessa atuação na área de alimentos, você acabou enveredando para a docência. E aí, quando você se encontra no curso de medicina veterinária, né, que atualmente você é coordenadora de curso, como é que é essa questão de precisar ter um olhar amplo para a profissão, porque como coordenadora você precisa ter essa maleabilidade de entender o peso e a importância de cada uma das áreas. Então, tem que ser um olhar mais abrangente para a profissão, né? A gente não pode só puxar a sardinha para o nosso lado, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe a importância, porque existem outras áreas dali que têm um peso e uma importância igual. Então, como é que foi isso para você, assim, de passar para a docência, né, dentro dessa área e de depois chegar a uma coordenação de curso? Bom, minha história com a docência, ela vem, acho que desde que eu sou criança. Eu era aquela que dava aula até para as bonecas. Eu sempre gostei de dar aula, eu sou filha e irmã de professores. Então, eu sempre gostei demais e sempre quis a docência. E quando eu fui fazer o mestrado, eu fui pensando em docência. Eu não fui pensando em pós-graduação, pura e simples. E logo depois que eu terminei o mestrado, eu fui convidada, na verdade, no grupo de WhatsApp. Não lembro nem se era WhatsApp naquela época, né? Porque a gente está ficando velho e a gente já não sabe mais nem a rede social que a gente usava. Mas num grupo Orkut. alguma coisa assim. Não, já tinha passado, acho que do Orkut, isso.
Mas uma colega de turma, uma amiga de turma, colocou no grupo dos amigos dizendo que precisava de um professor de inspeção. E eu chamei ela no privado e disse: Carol, eu fiz mestrado, tô louca para dar aula, amo essa área, mas não sei, eu não tenho experiência nenhuma. Aí ela falou: eu não tenho medo da sua falta de experiência, eu tenho medo de como você vai lidar com a geração de hoje. Aí eu falei: não, esse medo eu não tenho. Ela falou: então vamos tentar. E para mim foi assim, maravilhoso a primeira aula que a gente dá. É aquela coisa, né? Que você começa a usar aquela ponteira laser, de repente você olha, ela tá tremendo na tela, você coloca ela no bolso, põe a mão para trás, e aí vai. Ainda peguei uma turma difícil, com o pessoal mais velho, mais esperto, sabe? Mais ligado. Mas foi um aprendizado maravilhoso. E sim, só se confirmou o que eu sempre queria. Né? Então, me apaixonei por isso. Depois de alguns anos, quando eu entrei no meu doutorado, eu tinha acabado de começar o meu doutorado, um colega me indicou porque a USCS queria abrir um curso de medicina veterinária. Ah, isso foi difícil para mim, porque eu fui ensaiando mil falas na minha cabeça. A gente, naquela época, já tinha mais de 400 cursos. E para mim era uma coisa tão difícil isso, tão difícil formar esse profissional, não ter o meu viés, óbvio, né? Mas assim, antes de tudo, era mais uma. E para minha surpresa, quando eu sentei, fiz uma reunião com, na época, o pró-reitor, hoje o reitor da USCS, o professor Leandro, e eu disse para ele, falei: olha, são mais de 400, o que vocês querem? E ele falou assim: não, eu te dou carta branca, você pode fazer um curso de verdade. Aí eu falei: bom, assim eu quero, Uhum. assim eu quero brincar. Mas não puxar a sardinha, né, a brasa para mim, a sardinha, é difícil, lógico que é. Por mim ia ter todo semestre alguma disciplina, assim, ainda ia ser separado por área, né? Um semestre só de leite, um semestre só de mel, mas a gente não pode. Então, bom, tem as DCNs, né, que vão balizar a gente em tudo isso, e eu tive muita ajuda, porque se você pensar, eu estruturei um curso do zero, sem experiência. Eu nunca tinha sido coordenadora, eu nunca tinha participado de um NDE. Então, assim, caiu uma coordenação no meu colo de um curso saindo do nada. Mas a vantagem do curso sair do nada é que você pode ir mexendo nele, né? Então, o primeiro semestre, o segundo, tem que estar estruturadinho. Aí depois você vai vendo onde estão os erros e vai ajustando antes do pessoal chegar nos semestres mais para frente, você vai mudando e pode. Você não pode mudar depois que o pessoal passou. Então, eu tive muita ajuda. Ajuda de gente da área de grandes, da área de pequenos, da área de cirurgia, da área de inspeção também, de micro, como juntar reprodução, junta, não junta disciplina, o que faz, o que não faz. E aí você acaba se balizando mais ou menos pelo mercado, né? Pega as grades das grandes faculdades e começa a se balizar pela carga horária mais ou menos delas, né? Porque senão é isso que você falou, senão vai ter inspeção todo semestre. Inspeção e epidêmio, são as minhas Aham. paixões. E os alunos choram, né? Porque, assim, a epidemia, principalmente, epidemiologia é uma disciplina que a gente demora a entender a importância muitas vezes. Né? Às vezes, é só quando você está na atuação profissional que você precisa sentar de forma autônoma para estudar, que você fala, gente, como é importante isso aqui, né? A epidemia foi uma que caiu no meu colo também. Assim, alguém precisa da epidemia. O Hanna? Eu falei: como Hanna? Não, você é a pessoa mais próxima da epidemia aqui. Eu, mais ou menos, né? Aí eu falei: Como tá bom, assim? pera. Deixa eu dar uma estudada, deixa eu pensar, ver o que eu lembro disso. Mas por conta do mestrado, eu tinha tido estatística, epidêmio, na pós, antes também, eles davam muita ênfase para epidêmio. E eu sempre gostei dessa área. Então, para mim foi tranquilo, foi reavivar uma coisa que eu já gostava. E hoje a epidemia é minha menina dos olhos, assim. Eu falo que se não sair com o olhinho brilhando da epidemia, eu fico triste. E aí, assim, você trouxe uma questão, né, que é montar um curso do zero e você ir adequando ao que o mercado pede, mas a gente sabe que existem as mudanças curriculares, né, que agora a gente está tendo uma grande mudança curricular, que é o estágio no último ano do curso, então isso está mexendo muito com a estrutura de todos os cursos de veterinária. Ao mesmo tempo, muitas vezes a mudança curricular ela não consegue acompanhar a velocidade do mercado. Então, a hora que o aluno chega no mercado, muita coisa já mudou. E existe uma queixa comum com relação ao nosso curso, que durante muitos anos, vou admitir que eu também tinha esse tipo de fala, até entender que o curso de medicina veterinária ele tá para te entregar o que é técnico e específico dessa profissão. Então não adianta eu dizer, ai, mas na faculdade ninguém nunca me ensinou psicologia para lidar com o tutor no momento do luto, porque assim, isso não é uma demanda específica do médico veterinário. Existem muitas coisas específicas do médico veterinário que você tem que aprender na graduação. Outros tópicos, outros assuntos que são satélites, são extremamente importantes. Mas vão acabar não cabendo nesse currículo, que já tem que deixar algumas coisas da veterinária de fora,
para poder enxugar e esse curso caber em 5 anos, né? Então, assim, como é que você percebe essa questão das exigências do mercado versus o que a gente consegue entregar enquanto curso de graduação? Quando a gente montou o curso lá atrás, em 2019, para você ter ideia, minha primeira conversa foi em setembro de 19. A nossa DCN atual, essa aqui, um ano de estágio, ela começou em dia 15 de agosto de 2019. Ela foi publicada. Então, assim, tinha acabado de sair e eu olhei para aquilo e falei assim, eu não vou fazer duas matrizes. Eu vou começar direto com a matriz certa. E isso foi um desafio enorme. Falei, quando chegar no estágio, eu me preocupo como vai ser esse estágio, porque também era um outro desafio, né? Tá todo mundo até hoje discutindo isso. Era para ter começado em 2022, oficialmente, né? Essas matrizes para todo mundo. Começou em 23 por conta da pandemia, mas a gente começou do zero com ela. Então, teve um lado mais fácil, que foi essa parte, assim, quando todo mundo começou a pensar em estágio obrigatório, a gente já estava com tudo pronto. Mas, por outro lado, tiraram mais 6 meses, né? Eles já tinham tirado muitas horas do mínimo, né, de horas. Já foi, com o tempo, isso já foi sendo cortado. E eu tinha uma fala parecida com a sua, que eu dizia o seguinte, eu dizia, como é que pode faculdade meio período? É um absurdo uma faculdade veterinária em meio período. E aí, um dia, uma colega me disse assim, quanta experiência você teve prática na faculdade? Óbvio, a gente tem aula prática dessa, mas de estar na prática do que você quer. Não, pouca. Eram umas férias, né? Ela falou, então, imagina você poder fazer isso o ano inteiro. Imagina você conseguir fazer a aula de manhã e o teu estágio à tarde. Isso ficou muito rico, mas teve um corte muito grande e a gente tem que fazer as coisas se conversarem mais. Fato é, Thaís, que eu acho que hoje é o seguinte, o conhecimento técnico, ele está aqui, ele está na mão da gente hoje. Ninguém mais precisa saber o formato do aparelho bucal do nematóide. Eu não vejo mais por que a gente ensina isso. Eles têm que saber que tem o aparelho bucal, que eles são diferentes, mas como a gente, que a gente tinha que saber o detalhe do forame, não precisa mais. Isso hoje você consulta. O que precisa é saber onde eu consigo essa informação, como eu processo essa informação, né, como eu destrincho, como eu faço a combinação disso tudo dentro da cabeça e como eu aplico isso na prática. Isso não faz da gente menos técnicos, isso faz da gente menos teóricos. Faz falta em alguns momentos a teoria? Acho que faz. Em algumas áreas eu acho que ela faz, porque em algumas áreas eu brinco, eu falo meu calcanhar de Aquiles, a imuno, por exemplo. Imuno sem a teoria da imuno não tem como você aprender aquilo. Mas a própria epidêmio, hoje a gente consegue reduzir a teoria dela muito e consegue trabalhar ela de forma transversal em doenças parasitárias, infecto-contagiosas, zoonoses, na clínica. A transversalidade hoje, ela é muito maior do que na nossa época. Na nossa época era tudo caixinha, né? Sim. Era caixinha de cada disciplina. Hoje a gente fez uma matriz mais tradicional na USP, então a gente tem os 2 primeiros anos são caixinhas, e a partir do terceiro ano tem que misturar as caixinhas, eu brinco. Eu falo assim, agora pega todas as caixinhas, joga todos os conteúdos numa caixa grande, que agora a gente vai começar a usar tudo junto. É um pouco disso. Nem ao mar, nem à terra, né? Nem misturar demais, como algumas faculdades fazem hoje, que colocam a anatomia com ciências morfológicas, com fisiologia, com patologia, tudo no primeiro semestre, para o sistema. O cara não sabe nem onde é a cabeça, nem onde é o rabo do cachorro. Eles já estão falando de sistema renal. Eu acho que assim também não funciona. Mas também sem tantas caixinhas como a gente tinha. Porque aí você consegue ver ao longo do curso uma visão mais ampla, uma visão, consegue entender um pouco mais o que é uma só saúde e como a gente se insere nela. Eu acho que isso essa nova DCN traz de bacana também para essas matrizes. E pensando especificamente na sua área, se você tivesse que nomear 4 pilares da área de alimentos, quais seriam eles? Primeira coisa, acho que conformidade regulatória, né? Eu brinco em aula, digo, eu também não gosto de lei. Se a gente gostasse de lei, a gente faria direito e não veterinária, né? Mas assim, é impossível viver sem saber lei. Portaria, instrução normativa, o RISPO-A, agora a Anvisa está reformulando toda a legislação dela agora de novo. Eu brinco que o pessoal do Ministério da Agricultura fica lá sentado fazendo instrução normativa nova, porque eu termino de dar uma aula sobre ovos, sai uma nova sobre ovos. Eu digo, então, gente, a semana passada já está defasada. É tudo muito, é tudo muito rápido. Então, eu acho que essa conformidade regulatória ela é importante para todo mundo estar muito atualizado. A questão da saúde pública, né? Eu acho que a gente é uma linha de defesa na questão da zoonose, principalmente no que tange as doenças transmitidas por alimentos, né? Então, assim, se a gente falha, o hospital enche, né? O hospital humano.
Então, a gente não pode falhar no que a gente faz. Estudar, sim, na nossa época a gente usava livro, a gente andava com livros. Hoje o livro é só para a gente aprender um pouco de teoria da base, né? A velocidade com que as coisas mudam, o que levava 10 anos para mudar, é assim, eu digo na nossa época não, mas você é mais nova do que eu, mas na minha época não existia disciplina de biologia molecular. Biomol não existia. Eu falo isso para os alunos, eles falam, não, não, gente, estava começando. A USP estava começando a trabalhar com biomol. Era laboratório que só os professores podiam pôr a mão. O aluno não chegava nem perto. E hoje a gente sai de internet das coisas para IA no estalar de dedos. Hoje a gente está dando aula de como montar artigos científicos usando a IA sem perder a ética. Quer dizer, tudo muito rápido. E falando em ética, eu acho que seria o quarto pilar, né? A questão da ética. Eu sou uma pessoa muito rígida, muito assim, de moral e eticamente, então já tive muita dificuldade por conta disso, já arrumei muita confusão por conta disso, não me arrependo das minhas confusões, só que eu costumo dizer que na medicina veterinária, isso não só, eu acho que esse não é só um pilar para a área de alimentos, tá? Eu acho que é para toda a medicina veterinária. Diploma de médico veterinário, eu costumo dizer que é um porte de arma, ele te dá direito a um bisturi, ele te dá direito ao uso de drogas controladas, e ele te dá direito a uma coisa que nenhuma outra profissão da saúde tem, que é o direito de tirar uma vida. Nós somos a única profissão que temos esse direito. Então, se a gente não tiver muita ética, mas muita, a gente não consegue exercer essa profissão de uma maneira integral como ela tem que ser, né? Sem escorregar. Então, é uma coisa que para mim esse eu acho que é um dos pilares da profissão, não só da área de alimentos. Pensando nessa questão que a gente já comentou, né, que muitas pessoas não entendem o trabalho do médico veterinário na área de alimentos, o que que a gente está fazendo lá e qual é a importância desse trabalho. Como é que você explica para as pessoas de uma maneira clara o que que é o trabalho do médico veterinário na área de alimentos? É aquilo que a gente falou no começo, né? Eu costumo brincar dizer assim, você não come produtos de origem animal? Porque a primeira fala é aquela, né? Cachorro, pequenos ou grandes? Não, alimentos. A ração? Não. Ração de gente. Ração de gente? Aí, assim, para os mais velhos tem uma brincadeira que eu sempre falo, eu falo assim, lembra do Linneu da Grande Família? Mas eles têm que ser um pouquinho mais velhos, jovens já não sabem quem é o Linneu, né? Porque ele era um fiscal da vigilância sanitária. E eu costumo dizer assim, a única pessoa que pode impedir você de ter uma doença, de contrair uma doença através de um alimento, sou eu. As pessoas olham com uma cara assim. Eu digo, não eu, Hanna, eu, médico veterinário. Se a gente não cuida da sanidade animal desde a criação, desde do pinto de um dia, das matrizes, dos arrozeiros, né, das reprodutoras de suíno, ou das reprodutoras de gado, enfim, se a gente não cuida desde lá atrás daquelas matrizes, de toda a produção, até isso chegar na indústria de abate ou na indústria do leite, quem vai cuidar? Aí as pessoas geralmente falam assim, mas todo mundo sempre comeu, né? Nunca teve isso. Eu falo, ninguém morre. Eu digo, então, morre. É que a gente não sabe que foi por causa da comida, mas morre. E não é pouco. A gente não tem dados no Brasil, né? É a história Sim. da epidemiologia. A gente não tem a estatística para poder olhar para a epidemiologia. Às vezes as pessoas acreditam que precisam de uma referência muito próxima, né? Ah, meu avô não morreu, minha avó não morreu, então é isso, então ninguém vai morrer, né? De uma É, intoxicação alimentar. Por outro lado, a gente vê bastante na mídia, né? Ah, surto porque as pessoas ingeriram listéria, o próprio botulismo, né? Eventualmente acontece. Então, assim, uma série de situações, salmonelose, e que muitas vezes as pessoas não relacionam esses surtos com o papel e a atuação do médico veterinário, acaba ficando mais na esfera do médico humano, né? Ah, quem é que vai atender essa pessoa? E não toda a cadeia que veio anterior a isso. Então, acho que tem esse aspecto, né, da gente precisar meio que tá sempre batendo nessa tecla, assim. A o gente médico humano não pensa, entende, né? sim, sim, Eles não conseguem. Para eles, eles olham para aquilo. Eu tenho uma situação. Posso fazer um? A gente tem tempo para para contar uma historinha? claro. Eu tenho uma situação. Nossa, minha irmã vai me matar depois dessa. Eu tenho uma irmã médica e eles faziam reunião com os residentes. Ela, a chefe, a chefona, ela que era a chefe, né, a chefinha e os residentes. E eles pediam um sanduíche de metro aqui no Incor, em São Paulo, né, dentro do maior complexo público da América Latina, né, que é o Hospital das Clínicas, e eles pediam ali nos Jardins, área nobre de São Paulo,
numa padaria, sanduíche de metro, que eles faziam essas reuniões clínicas na hora do almoço. Eu não lembro se foram 8 ou 10 pessoas que comeram, todos passaram mal. A mais velha, que era a chefe dela, foi para UTI, ela ficou internada 2 dias, e os mais jovens, né, Deus abençoe a imunidade dos mais jovens, os mais jovens acabaram tratando em casa. Era alguma bactéria, né, pela sintomatologia, eu fui acompanhando, mas ninguém notificou. Eles não sabiam que precisava notificar. Ninguém colheu um exame de fezes para fazer um isolamento e saber que bactéria era. Eles simplesmente entraram com antibiótico de amplo espectro, quando eles entenderam que era uma bactéria, e só foi notificado porque rolou risco de cisão de família, sabe? Eu fiquei tão brava com aquilo que eu falei, não, gente. Aí minha irmã foi e fez a notificação. Ela falou, nossa, é tão simples notificar. Eu falei, é. E como eles são um hospital, a vigilância deu a devolutiva e não tinha papel toalha, não tinha sabonete no banheiro dos funcionários. Quer dizer, de onde veio? Né? De onde a gente sempre conhece. E a gente ainda brinca, fala que, né, do produto de origem animal, mas a maioria das vezes é o próprio manipulador, né, que está fazendo a Sim. contaminação. Então isso é Esse é um bastante aspecto que, complicado. assim, até na própria pandemia, né, eu acho que se bateu muito nessa tecla, que as pessoas tinham que ser instruídas sobre como lavar as mãos, que é uma coisa que, em tese, a gente deveria saber fazer há uns 10 mil anos, mais ou menos, né? E outro dia eu estava conversando, estava numa reunião, e uma colega que trabalha na saúde pública, né, na prefeitura, ela falou, gente, existe o Dia Mundial da Lavagem de Mão, porque são coisas assim, que deveriam ser tão elementares e não são. As pessoas ainda esquecem, né, de lavar a mão, da importância de questões muito básicas de higiene. E normalmente não se relaciona o olhar do médico veterinário nesse contexto, né? E eu acho que todo mundo que convive com médico veterinário que trabalha com alimentos deve ter essa experiência, né? De uma chamada de atenção assim, ó, não deixa a esponja dentro da pia, ó, não lava a carne do frango. Ó, toma cuidado com isso daqui, né? Pô, não come nesse lugar, não. Olha a unha do cara que tá manipulando alimento. Então, assim, quando a gente tem uma proximidade com pessoas que estão nessa área, a gente começa a ter essa chamada de atenção para aspectos que às vezes a gente deixa passar batido, né? Principalmente na juventude, que passa aquela fase do podrão, né? O sanduíche ali na carrocinha, na pracinha, né? Aquela coisa 100% duvidosa. Se tem uma diarreia, tá bom, tá tudo bem, né? Viva a imunidade, como você comentou. Mas são questões que são importantes, porque assim. Entre aspas, teve apenas uma diarreia e ficou tudo bem, mas às vezes pode desenvolver uma alteração mais grave, né? Pode ter algo que deixa alguma sequela. E às vezes a gente deixa passar batido. A gente está falando de uma diarreiazinha causada por algo do tipo uma toxina, mas a gente não está levando em conta um campylobacter, uma salmonela, a listéria, né, que cresce em geladeira, que as pessoas sempre esquecem da listéria. Aqui em casa, obviamente, você pode imaginar que o pessoal diz que mora com a vigilância sanitária, né? Tem uma briga séria, mas assim, minha filha, hoje ela já não está tanto, porque ela já está na fase de adolescência, ela já está mais rebelde com isso. Mas uma vez, quando ela era pequena, ela fez o pai entrar em 3 padarias até comprar frios. Porque ela olhava a fatiadeira, ela dizia, não, papai, tá muito sujo aqui, a gente não pode comprar. Aí na terceira ele falou, nós vamos comprar nessa, senão nós não vamos levar mais nada. Mas Aí eu excelente, o achei, legado está sendo deixado, né? Porque é sobre isso. Eu acho que essa cultura, ela muitas vezes acaba se espalhando muito mais no boca a boca, de repente sua filha sinalizar para alguma coleguinha dela, ó, não, preste atenção, olha a cara desse frio aqui, dessa fatiadora, né? Pô, não, vamos para outro lugar, do que às vezes na nossa própria fala, né? uhum. As Com pessoas certeza. muitas vezes não nos procuram como uma referência para esse tipo de situação. Não, geralmente eles procuram ou médico ou nutricionista, né? Que Sim. são funções completamente diferentes da nossa, né? Não tem. O É. pessoal fala, tem uma rixa. Não, não tem, gente. Cada um tem um papel completamente diferente nessa cadeia. E aí, aproveitando esse gancho, você poderia comentar 3 mitos sobre a sua área de trabalho? A primeira é inspeção dá dinheiro. Eu não sei de onde vem esse mito, mas todo mundo acha que a inspeção dá dinheiro. Dá dinheiro? Pode dar. Uma clínica pode dar, como qualquer área pode dar. Hoje em dia, com mais de 500 faculdades, jogando gente no mercado, e não é só na veterinária, né? A gente sabe disso. No direito, na odonto, até na medicina, né? A medicina é que o Conselho Federal de Medicina ele é um pouco mais duro, mas até na medicina hoje o número de faculdades é muito grande. Então, com o número de profissionais que a gente tem no mercado hoje, não basta você ser bom, tem que ser muito bom, você tem que ser muito fera no que você faz. E aí você vai ganhar dinheiro. Assim, mas é um mito engraçado. Eu acho que por conta do pessoal do ministério, que tinha salários melhores, né? Outro mito é o do não mata engorda, né?
Ou a teoria dos 5 segundos. A teoria dos 5 segundos eu quero morrer com ela. Eu fico imaginando a bactéria no chão contando até 5 para ver se ela pode ou não subir naquela comida. Tem uns videozinhos engraçados sobre isso até. E a outra é que a gente não faz muita coisa, porque afinal de contas é só assinar RT, né? Essa para mim é o pior de todos. E tem muita gente fazendo só isso. E essas pessoas não têm ideia de que elas são responsáveis civil e criminalmente se acontecer alguma coisa a alguém. Então, assim, assinar uma RT é uma coisa muito séria, né? Não é uma brincadeira. Mas a gente vai desmistificando aos poucos, né? Sim, um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. E aí, considerando essa questão, né, que hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais caindo no mercado, a gente sabe que muitas vezes isso não corresponde a uma qualificação de fato. Então Uhum. cai um volume grande, tem que passar numa peneira ali, porque tem muita gente que ainda não está adequadamente preparado para atuar profissionalmente. Tem questões de ética, enfim, uma série de esferas aí que a gente poderia ficar aqui pontuando longamente. Mas, de toda forma, eu acho que uma expectativa muito grande do aluno, né, uma insegurança também, é a questão de mercado. Ah, beleza, eu gostei dessa área, eu vou me dedicar, eu vou fazer estágio, vou correr atrás, né? Talvez fazer uma especialização, enfim. Mas vai ter um mercado para eu trabalhar? Ou existem mercados que já estão excessivamente saturados, que talvez o ideal fosse o menor número possível de pessoas terem esse olhar e esse desejo de trabalhar na área? Como é que você vê isso na área de alimentos? Então, na verdade, a área de alimentos hoje está abrindo o mercado, né? Ela está abrindo com a mudança da inspeção, que a gente apelidou de terceirização da inspeção, né? Mas não é exatamente isso, mas com a possibilidade de quem faz a inspeção no dia a dia, né? De quem cuida na indústria no dia a dia, não ser um veterinário concursado e o pessoal do Ministério, principalmente o Ministério, né? Principalmente ligado ao CIF, eles fazerem só um controle periódico, isso abriu muita porta. Mas o problema é que falta gente capacitada. Assim, as pessoas acham que elas sabem, porque elas tiveram isso na faculdade, elas sabem do que se trata. Eu estudo até hoje. E continuo estudando e cada vez aprendo mais. O mercado hoje, ele não quer só esse conteúdo. Então, assim, você estuda, precisa desse conteúdo, mas ele quer gente que conheça esse trabalho mais a fundo. Ele quer alguém que tenha uma visão sistêmica da cadeia. Então, você tem que entender de logística, você tem que entender de marketing. Não adianta eu ter a melhor carne do mundo se a minha logística é ruim. Uma das coisas mais difíceis no Brasil hoje é a cadeia do frio. A gente continua transportando tudo em caminhão. Um país desse tamanho é um absurdo. Então, assim, tem que entender de rastreabilidade, tem que saber fazer um recall, tem que ser criativo para encontrar uma solução, tem que saber se comunicar, trabalhar em equipe, ter liderança. Porque você vai conversar com gente de todos os níveis hierárquicos quando você trabalha dentro de uma fábrica. Desde o cara que está ali fazendo uma desossa até o diretor da empresa. E você precisa se fazer entender por todo mundo. Então, as conversas, inclusive, que a gente tem, às vezes, com o pessoal de empresas, não só dessa área, de outras, a indústria farmacêutica reclama muito, muito. Eles falam que o pessoal chega muito bom tecnicamente lá, mas que não sabe ouvir um não, mas que não sabe lidar com a frustração. Então, eu acho que as tais das soft skills, né, que se fala tanto, hoje, cada vez mais, elas são o maior diferencial, porque estudar todo mundo pode. Agora, esse tipo de habilidade desenvolve quem quer. E aí, pensando nesse aspecto, o que que você percebe assim que dentro de um ambiente de mercado diferencia um profissional comum de um profissional excelente? Bom, primeira coisa, conhecimento diferencia, né? Assim, microbiologia na área de alimentos. A gente tem que saber microbiologia como se a nossa vida dependesse disso. Porque a vida do consumidor depende disso. Então, a microbiologia, para a gente, ela é muito importante. E saber o que os outros não sabem. É aquilo que você estava falando. Tem coisas que a gente não aprende na faculdade, mas que a gente precisa aprender. Ah, a gente tem a aula de administração, mas a gente não sabe fazer gestão. Na clínica, isso a gente vê na clínica claramente, porque na clínica o cara tem que gerir o negócio dele, né? Diferente de um RT, por exemplo, na indústria. A gente brinca, fala que vende o almoço para comprar o jantar, porque não entende de precificação, não entende de cadeia produtiva, não entende. Não adianta dizer o que tem que ser feito. Ah, isso daqui não pode. Ótimo, não pode. Então, como resolve? Porque apontar o dedo e dizer o que está errado, todo mundo sabe fazer. Trazer solução diferencia o profissional. O cara que consegue olhar para aquilo, ser criativo, ser inovador, pensar fora da caixa e trazer uma solução para o problema. Esse é o profissional que vai se destacar. Eu acho que a minha pergunta seguinte acaba conversando um pouco com essa pergunta anterior,
que é o que o mercado, que na sua percepção o mercado mais valoriza hoje em dia, né? Porque a gente sabe que tem essa questão, assim, o que eu percebo dos alunos, de maneira geral, é que eles são excessivamente preocupados com o desempenho dentro do conhecimento técnico. Então, assim, eu preciso estudar, eu acho que aquele meu colega que tira boas notas na prova é o que vai ser o melhor profissional e o que vai ter mais oportunidades. E se por qualquer razão na minha vida eu não consigo ter um bom desempenho acadêmico, isso quase necessariamente, nessa fase que eles estão, né? Quase necessariamente significa que eu tenho muito menos chance de ter sucesso, de alcançar aquilo que eu desejo. Então eu já me sinto meio, né, em desvantagem nesse aspecto. E muitas vezes a questão do desenvolvimento humano, de outras habilidades, né, que a gente precisa ter fica um pouco de lado, porque a Faculdade de Medicina Veterinária ela é muito densa, ela exige muito do aluno, é muito conteúdo, são muitas áreas diferentes, né, para dar conta, para ter esse contato. Depois que a gente forma, né, eu acho que depois que a gente vira professora, principalmente, a gente entende como é muito uma pincelada em muita coisa, porque o conhecimento é muito mais profundo e muito mais amplo do que a gente consegue oferecer numa disciplina de graduação. Mas para o aluno aquilo é tudo, né? Que ele precisa saber naquele momento. E quando chega na hora do mercado, às vezes o olhar do mercado para aquele profissional é diferente. Porque o conhecimento técnico, muitas vezes, ele é treinável. Você ajusta, né? Lógico que a pessoa tem que ter uma base, a pessoa tem que ter, né, habilidades ali importantes, mas muitas coisas podem ser treinadas e podem ser ensinadas depois que a pessoa já está dentro da empresa. Mas tem algumas questões ali que não tem como. Caráter, por exemplo, é uma delas, né? Então, caráter, a questão do relacionamento interpessoal, você ser uma pessoa flexível, porém tem momentos que você tem que ser firme, né? Você saber apontar soluções, como você comentou. Então, assim, o que que você percebe que o mercado busca nos profissionais de hoje em dia? Eu acho que é um pouco mais isso, né? Não é só o conhecimento técnico. Eu acho que, primeira coisa, é alguém que saiba se comunicar. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje é comunicação. Principalmente essa geração que está agora na faculdade, que, aliás, já está e que está entrando, eles tiveram uma perda de socialização com 2 anos de pandemia muito grande. Então, eles chegam hoje, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho às vezes a sensação de que eu estou no ensino médio, porque eles montam o grupo de trabalho e depois eles falam, professora, o fulaninho não está fazendo. Eu digo, mas você escolheu o fulaninho para o seu grupo. Vai lá e resolve. Mas, então vou ter que fazer o trabalho dele. Aí eles sempre dão essa, né? E eu adoro essa deixa, porque eu digo, pode ser que você possa fazer o trabalho dele sim por ele. Ele pode tirar. Não é justo. Eu falo, pois é. Então, agora na sua vida você vai ter que escolher, na sua vida profissional, porque vai ter um monte de fulaninho na sua vida profissional que vai sentar e vai deixar você fazer o trabalho. Aí cabe a você motivar, liderar, trazer a tua equipe junto, saber se comunicar para você fazer o fulaninho trabalhar com você e saber tirar dele o que ele tem de bom. Porque às vezes você quer colocar ele para fazer a apresentação do trabalho, mas é uma pessoa extremamente tímida. Então, o que que ele sabe fazer de bom? Tem muita gente que fala, Thaís, educadores, inclusive, falam que se a pessoa tem uma habilidade muito grande, por exemplo, em matemática, então você tem que forçar a barra no português. Eu não concordo. Eu acho que você tem que apertar ela na matemática, se ela é boa. Que ela vai ser muito boa em alguma coisa. E o português, ela pode ser normal. Não que a gente tenha que negligenciar. Na veterinária, pelo curso ser tão amplo, eu acho que é isso. A gente tem que apertar aquele aluno na área que ele quer mais do que os outros. E nessas habilidades que o mercado pede hoje, a gente tem que apertar o curso inteiro. E a gente tem feito muito isso. Imagino que vocês também. Porque senão eles acabam saindo, aí que é isso. Ótimos teóricos, né? Tecnicamente eles sabem muita coisa, mas eles não. Assim, se eu pudesse dizer alguma coisa para o aluno, vai fazer estágio numa graxaria. Se você conseguir trabalhar numa graxaria, você consegue trabalhar em qualquer lugar. Porque aquilo é sujo, é fedido, as pessoas não são educadas, é perigoso. Então vai para a graxaria. De lá você consegue trabalhar em qualquer lugar na área de alimentos. E aproveitando esse gancho, então, se um aluno te procura e fala, professora, eu quero trabalhar com alimentos, o que que você recomenda para esse aluno? Né? Para onde você ajuda ele a olhar que talvez dentro dessa correria, dessa grade da graduação, talvez ele não tenha muito essa percepção? Bom, eu costumo começar pelo lado ruim, sabe aquela coisa, tem uma notícia boa e uma ruim, eu sempre começo pela. Então, eu costumo começar pelo lado difícil da profissão, porque todo mundo, né, aquelas lendas urbanas, né, quem trabalha com inspeção ganha bem,
Mas ninguém viu que ele acordou às 4 da manhã, porque às 5 a BAT começa. Muitas vezes numa câmara fria, ou numa câmara de congelamento, que ele tem que ficar entrando e saindo a -18, entrando numa câmara fria mais ou menos a 0 grau, separando carcaça, avaliando carcaça, com aquele cheiro de sangue, com o piso escorregadio. Quer dizer, tem um lado feio, principalmente na área de abate, mas eu costumo dizer para eles, vai para conhecer, vai viver isso, porque quem gosta, tudo isso a pessoa consegue superar, mas tem que gostar muito dessa área, porque ela não é bonitinha. O pessoal imagina aquela coisa do ficar no restaurante, né, ou no supermercado, mas não é o mercado do veterinário 100% esse. O nosso mercado está muito mais dentro da indústria, assim, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aprenda a se comunicar. Era o que eu estava falando até agora. A comunicação é responsabilidade do comunicador. E se você não faz o seu time te entender, a culpa é sua, não é deles. Você tem que adaptar. É como a gente em sala de aula. Se o aluno não entende o que a gente fala, a culpa é nossa, não é do aluno. Um aluno, ok, mas uma sala inteira não entende a gente está se comunicando mal com esses alunos. E a outra coisa é que segurança de alimentos não é um departamento dentro da indústria. Ou todo mundo na indústria acredita nela, ou você vai passar o resto da vida lutando, remando contra uma maré. Então, assim, você precisa convencer todo mundo dentro daquela indústria da importância do que você está fazendo. Se você não trouxer esse time inteiro para trabalhar nisso, ela vai ser sempre para inglês ver, para cumprir norma, para preencher papel, sabe? Para fazer o PAC bonitinho. E ela nunca vai ser de verdade, ela nunca vai ser sistêmica. Ela precisa ser sistêmica. E aí, pensando em tudo que você já viveu dentro da profissão, dentro da medicina veterinária, eu não sei como é que isso é para você, assim, mas em vários momentos eu descobri coisas, ou, né, conversando com colegas, tive acesso a informações que eu pensei, nossa, gente, isso é algo que todo mundo deveria saber. O que que você sabe hoje sobre a medicina veterinária que você acha que todo mundo deveria saber? Nossa, a gente tem quantas horas? Quantas você quiser, fica à vontade. Não, isso é difícil, porque a coisa que eu mais queria era que as pessoas entendessem o nosso papel dentro da Uma Só Saúde, que não é só zoonoses, que é muito mais amplo do que isso, que é um tripé que se desequilibrar de alguma maneira, perde, ele vai embora, né? A saúde vai embora, e toda a saúde, a humana, animal, ambiental. E a outra coisa que se eu pudesse dizer assim, principalmente para os alunos, não procura culpa na sua profissão, não tá boa, em você ser mal remunerado. Mostra a solução para as pessoas. Hoje, na área de alimentos, a gente está fazendo um trabalho muito bacana com o pessoal do Ministério, que começou aqui em São Paulo, que é a Rede Proeza, que é um grupo de educação sanitária, e vai sair agora o primeiro livro do Proeza para consumidores. Então, a gente fez só mensagens de voz e texto para serem disparadas por WhatsApp, para colocar infográfico, é tudo. A gente trabalha sempre com uma comunicação muito acessível para o público que é. E agora vai sair o de alimentos para o consumidor. Então, agora assim, como diferenciar um bacalhau? O que que é um leite UHT? O que que são as cores no fundo da caixinha do UHT? Eu já não aguento mais falar sobre as cores no fundo da caixinha. Que não tem dinheiro que vale a pena o reprocessamento daquilo. Assim, quais são as principais fraudes? Que um mel pode açucarar e deve açucarar, né? Porque isso mostra que ele não é fraudado, muitas vezes, que ele pode ter sido até de outras maneiras, mas que é mel de verdade. Então, assim, dentro da área de alimentos tem uma infinidade de coisas que eu gostaria que as pessoas soubessem. E mesmo dentro das outras áreas, mesmo dentro da docência, mesmo dentro da clínica, né? O que as pessoas entendem como bem-estar animal. A gente está numa onda de bem-estar animal agora que tudo virou maus tratos, tudo, as pessoas estão confundindo bem-estar com humanização. Isso é um erro enorme, enorme. Cachorro não é gente. Ah, ele é meu filho, pode até ser, mas ele não é da sua espécie. O gato não é da sua espécie, eles têm necessidades diferentes das suas, em todos os sentidos, de interação ambiental, tudo. Então, assim, hoje se eu tivesse assim que dizer o que eu quero dizer para as pessoas, eu passo aqui 3 horas falando assim tranquilamente com você. Não, mas é isso, assim, eu acho que a gente está numa era, né, que é o que você falou, a informação está na palma da mão. Então, assim, as pessoas têm como acessar a informação importante, de qualidade, mas nem todo mundo sabe fazer essa curadoria de informação, nem todo mundo sabe buscar uma fonte confiável, nem todo mundo sabe separar o que que é aquela lenda do WhatsApp que a gente brinca, né, que é a sua avó, que é a sua tia
caiu lá na fake news do WhatsApp. E isso com a inteligência artificial, né, com a qualidade dos vídeos que estão sendo gerados, está cada vez mais complicado. Tem momentos que até eu olho um vídeo e falo, gente, por um detalhe mínimo eu entendi que isso aqui é um vídeo de inteligência artificial, mas vai chegar um momento em que isso não vai ser mais identificável de uma maneira, né, mais imediata. E eu acho que existe um pouco dessa dificuldade da curadoria de informação, das pessoas terem uma fonte confiável. E o que eu percebo hoje em dia é que com essa popularização de influenciadores, né, e de pessoas que às vezes em termos de marketing se vendem muito bem, mas dentro da academia a gente vê muito isso, né? Qualquer professor que um aluno vier falar, ah, professor, eu sigo esse influenciador aqui, olha que legal esse conteúdo. 99% das vezes a gente vai olhar e vai falar, gente, pelo amor de Deus, não considere isso que está sendo feito ou dito, que isso está muito errado tecnicamente. E aí existe essa difusão, né, de uma informação que cola nas pessoas, elas adotam aquilo como verdade, mas a gente sabe que está muito longe de ser o ideal. Então eu acho que falta muito essa questão da referência confiável, assim. E a maioria E o das pessoas, às pior, vezes, não pensa, né, em buscar uma informação no site do Ministério, por exemplo, no site do governo, no órgão governamental, que tem pessoas qualificadas ali que trabalham para isso o tempo todo. As pessoas às vezes vão preferir jogar no Google e a primeira página que abrir, que às vezes é impulsionada, às vezes é propaganda paga, né? A pessoa vai lá, nossa, que incrível, olha que estética linda desse vídeo. E aí aquilo passa a ser verdade, assim. Então, eu acho que é bem complicado, né? Uma coisa que eu vi muito com relação a alimentos foi essa última onda de vídeos virais que a inteligência artificial fazia a couve falando, o brócolis falando, a carne falando. E aí é muito apelativo esteticamente, né? Você vê aquele bonequinho, né, gesticulando, às vezes com aquelas emoções, já com raiva, com revolta, falando. Mas você vê o que de fato está sendo dito ali e fala, gente, não é nada disso. E isso espalha, assim, feito um rastilho de pólvora, né? Isso cola muito nas pessoas. Então, acho que hoje em dia a complexidade maior é essa, né? Das pessoas entenderem a necessidade de uma fonte confiável de informação. Não é porque é bonito esteticamente, tem um apelo visual que necessariamente é verdade, assim. e você sabe que às vezes não é só o apelo visual. Eu já tive uma situação com um médico em rede social, falando de leite, fazendo uma baita confusão entre lactose e caseína. Então, assim, ele era cirurgião plástico, e aí, no meio da confusão toda, eu falei: olha, não é bem assim, a produção de leite não é mais assim, como você está imaginando, talvez você tenha uma visão, de como era. Eu vi que você trabalha em São Paulo e na Bahia, e eu tenho certeza que nos dois estados eu consigo um colega para te levar, quando você puder, numa fazenda de gado de leite, para você ver como é a produção. Sabe o que ele falou para mim? Eu não preciso disso. Deus. Um médico, entendeu? Então, assim, muitas vezes não é o vídeo por IA, que às vezes eu nem percebo que é IA, minha filha que fala, ai mãe, isso é IA, e eu não percebo. Às vezes não é IA, não é animação bonitinha, às vezes é um influencer que tem um título de nutricionista, de médico, de personal trainer, né, de educador físico. São pessoas despreparadas que vendem coisas que são, para quem tem o conhecimento técnico, aquilo é tão bizarro, é tão absurdo, mas eu tenho a impressão que isso está mudando, sabia? Principalmente na área de alimentos. O que eu tenho visto de ex-veganos é uma coisa absurda, absurda. Ah, A gente teve uma onda muito grande de veganismo, né? E eu sim. sempre digo em aula, eu sempre pergunto se a gente tem algum vegano ou vegetariano antes de começar a disciplina. E quando eles dizem quando tem vegano, eu só digo assim: você tem acompanhamento por um nutrólogo? Porque existem coisas que você não vai ter em biodisponibilidade, ou em quantidade suficiente nos vegetais como você tem num produto de origem animal. Como o que você quiser, mas tenha um acompanhamento profissional sério, né? E o que eu tenho visto hoje é que a maioria está deixando de ser. Teve problema de desnutrição, teve problema de não conseguir ganhar massa por falta de proteína. Aí o pessoal não quer comer nada dessas coisas e vai tomar whey protein. Uhum. Não é por Que é o nada, quê? né? Que é o Que não quê, é por... Whey? Não, que além de ser proteína de leite, é a proteína da sobra, da sobra, da sobra da produção do leite, Uhum. né? É o que ia ser jogado fora, que eles falaram, opa, dá para monetizar com isso daqui. Então, assim, hoje tem muito isso, muito, muito difícil combater fake news e muito difícil combater velhos conceitos, tipo o queijo rendadinho. Até hoje eu vejo gente, bem, em Minas é um lugar clássico. Você entra no mercado municipal de Minas, o cara pede aquele mais furadinho que tiver.
Uhum. Dá até taquicardia quando a gente escuta aquilo, né? Aí você fala, você tem que se controlar, você não pode ser assim. Eu tive uma situação um ano e pouquinho atrás desse também. Olha, seu tio comprou esse queijo na feira, maravilhoso, uma delícia. Olha quantos furinhos. Eu falei que para cada furinho, milhões de coliformes, né? E aí a gente vai ter que explicar, ó. Basicamente é o quê? Tem cocô no leite que fez esse queijo aqui. Então, assim, não coma, Mas né? alguém deixou de comer? Porque aqui na minha casa Deixou, não adianta deixou. Eles nada. jogaram Não, aqui fora. não. Eu Não, achei aqui uma na minha casa situação eles única, continuam. assim. Porque Eu geralmente acho é que eu vou isso, né? trazer Mas eu já você comi para cá. metade. Já comi metade e não passei mal, tá tudo bem. O sistema imune tá em dia, né? Joinha, assim, ó. É isso. As É, pessoas perguntam, eu falo, gente, se soubesse a quantidade de unidades formadoras de colônia, por exemplo, de uma salmonela, que precisa passar pelo ácido do seu estômago para sobreviver e te causar uma doença, agradeçam que existe uma série de mecanismos, além do sistema imune, né, direto, que faz com que a gente não morra a qualquer infecção. Mas, assim, tem, mata, né, brucelose super negligenciada. sim. Leite cru, você no interior sabe mais do que ninguém. Leite cru na É. vaca já tira na caneca com Toddy dentro, né? O Nescau dentro da caneca. Sim, aham, com certeza. E aquela coisa assim que a gente fala às vezes, né? Eu acho que o que cansa mais quando a gente tem esse papel de difusão, de conhecimento, de informação, é que a gente fica sempre batendo nas mesmas teclas, assim. E existem coisas que têm um nível de ignorância que você não vai alcançar. Porque por mais que você traga uma informação, que você tente mastigar e comunicar da melhor maneira possível e esclarecer para a pessoa, é a opção de cada um, assim. Então, o cara que quer comer o queijo furadinho, o cara que quer ir lá pegar encher a caneca direto do teto da vaca, porque ele acha que isso é natural e saudável e maravilhoso, é o risco que ele está assumindo correr, assim, né? A gente tem como difundir essa informação, como divulgar essa informação, mas o que a pessoa vai fazer a partir daquilo é com ela. Não, e é exatamente isso que você falou, não adianta, não adianta. A gente fez uma ação uma vez de extensão falando sobre as cores da caixinha. E um senhor ficou lá, 10 minutos com as alunas explicando das cores, né, no fundo, né, na marca. Ah, entendi, mas eu vou continuar não comprando o que tiver essa marca no fundo da caixinha. Tá bom, é a sua escolha, o que eu vou fazer? Sim. Eu acho que é um pouco parte, assim, né, dessa construção de resiliência, né, da gente entender que o nosso papel vai até um certo ponto, dali para frente é cada um por si, assim, as pessoas tendo a possibilidade do acesso, né, não sendo negadas informações importantes e verdadeiras e necessárias, enfim, né, a gente vai até um certo ponto, dali para frente cada um escolhe o caminho que quer tomar, assim. Mas esse movimento que você comentou, né, de rede social também é muito interessante e frustrante de ver, né, essas pessoas, porque tem um pouco disso, assim, essa parte que me irrita no marketing, que é a opinião mais disruptiva ou mais polêmica, é a que atrai mais interação em rede social. Então é aquele cara que chega e diz, porque o leite é inflamatório e quem toma leite vai morrer. Blá, blá, blá. E aí as pessoas, né, que se conectam com aquilo, ou entram para bater boca e dizer que não é, ou entram para dizer, nossa, é isso aí, meu Deus, sempre soube que eu, né, nunca fui o meu melhor potencial porque eu tomo leite. E aí a gente vai entrando nessas esferas, assim, né? E é difícil combater, né? Esse tipo de fala, assim, esse tipo de E eles vêm com argumentos bandeira. que parecem fazer sentido, né? Pior é isso, porque aí eles falam assim: nós somos o único animal que toma leite depois de adulto. Sim, porque a gente aprendeu a fazer ordenha. Os outros não aprenderam, porque senão eles Aham, também tomariam leite, né? sim. Então, assim, eles usam alguns argumentos e se a pessoa não tiver um pouquinho mais de conhecimento, e mesmo quando tem muito isso. É isso que você falou, quanto mais disruptivo, quanto mais. E o mundo tá nessa polarização, né? Então, quanto mais bradado e mais Uhum. né, aquela coisa Polêmico. mais polêmica, as pessoas gostam daquilo e se envolvem com aquilo. Tenta postar um conteúdo de qualidade bom, vê quantos views você vai ter. Agora posta uma coisa horrorosa, né? É, Todo mundo assiste. sim. Nas áreas clínicas é assim, né? É uma coisa que me pega um pouco nesses perfis de Instagram, porque assim, tem perfis que bombam em determinados períodos, né? Então, nossa, começa a aumentar o número de seguidores e sempre tem aluno que chega com vídeo na aula para mostrar, professor, olha isso aqui que eu vi, olha que técnica legal e tal. Aí você tem três síncopes antes de respirar e responder para o aluno, pelo amor de Deus, não. E é um pouco disso, assim, quanto mais sangue, quanto mais perna pendurada, quanto mais procedimento radical mais um aluno fala, meu Deus, que incrível. E
Inclusive é proibido pelo conselho esse tipo de divulgação em muitos aspectos, né? Então, assim, a gente quando joga algo em rede social, a gente não tem como modular o alcance que isso vai ter, porque não vai para um público específico, né? Geralmente a gente não fecha, só vai me seguir quem é da medicina veterinária. Pode ser uma pessoa aleatória ali que acha que você postar um vídeo de uma cirurgia, de uma técnica, você está praticamente ensinando como se fosse quase trocar uma torneira. Então, assim, nossa, você veja um tutorial no YouTube sobre como trocar uma torneira, você vê um tutorial, né, ou um vídeo mostrando uma cirurgia, não, dá para fazer também, né? Eu tenho isso aqui, esse material em casa. Então, assim, esses aspectos são muito presentes, né, no dia a dia, assim. Eu acho que essas referências para os alunos da graduação às vezes são muito ruins e eu entendo que muitas vezes existe uma perda dessa busca do professor como fonte de referência, né? Eu acho que antigamente, assim, quando eu estava na graduação, tinha um pouco disso. Nossa, olha só, eu tenho aula com esse professor que é autor desse livro. Ai, o cara é referência na área, que incrível. Hoje em dia eles nem sabem quem é, não estão nem aí. É muito estranho isso, assim. Às vezes a gente comenta, quando a Sim. gente passa a bibliografia, a gente diz, tá vendo esse aqui? Foi meu professor. Aí a pessoa fala, nossa. Mas assim, eles têm uma ruptura quando eles entram na graduação com os livros. Você já reparou nisso? Eu não sei se eles usaram livros demais até o ensino médio, mas eles têm tido uma ruptura com os livros. Eles Uhum. não andam. A gente andava com aquele monte de livro, a gente tinha até orgulho, né, de carregar aquele Guyton Sim. com quase 1.500 páginas para estudar fisiologia. Eles não fazem mais isso. Eles procuram na Uhum. internet. Não que a internet não esteja para facilitar, mas você não vai ter a mesma qualidade de um Guyton ou de um outro livro de fisiologia animal, que na época que eu fiz não tinha fisiologia animal, só tinha livro de fisiologia humana, a gente estudava pela comparada. Aham. Não tem uma qualidade de um livro desses disponível. Não sei se é pago, de graça não tem. Então, assim, é isso que eles não entendem, né? É isso que eles acham que se perguntar para IA vai ajudar e vai resolver. Não vai. Isso é uma questão bem importante. E, Hanna, se você tivesse a possibilidade de voltar para quando você era uma estudante de medicina veterinária, você teria alguma mensagem para dar para Hannah, estudante de medicina veterinária? Teria. Nada é inútil. Se a disciplina está na sua grade, ela tem alguma utilidade para a sua vida profissional. Ou, se não na área que você vai atuar, pelo menos na formação do seu raciocínio. Para você desenvolver um raciocínio diferente, para conseguir pensar fora da caixa. É que nem o pessoal brinca, né? Fala, para que você aprende fórmula de Bhaskara? Você nunca mais vai usar isso na vida. Não, isso destrava coisas no seu cérebro. Destrava mecanismos de raciocínio diferentes. Então, assim, não existe nada inútil. Apesar de eu nunca querer, eu nunca quis clínica de pequenos, por exemplo, mas até hoje eu vejo discussões sobre questões clínicas, ou quando é um animal meu, né, um meu cachorro, eu consigo entender e consigo me envolver e tenho um raciocínio clínico. Mas porque lá atrás isso foi desenvolvido. Porque eu nunca mais estudei isso. Passa a fazer parte como uma lógica. Então, assim, não foge de disciplina nenhuma. Todas elas têm um porquê de estar lá. Até porque com a grade apertada do jeito que é hoje, a gente não colocaria ela na grade se ela não tivesse nenhuma função, acredite. A gente ia usar esse horário para outra coisa, Com certeza. né? E tem alguma situação assim que foi marcante profissionalmente para você, desafiadora, curiosa, esquisita, alguma assim que toda vez que você tem oportunidade você conta para alguém? Eu tive uma não na inspeção, eu tive uma na docência, que foi a pandemia. Eu acho Hum. que essa foi desafiadora para a maioria das pessoas, mas para mim ela teve um quê especial, porque foi o ano que o curso abriu. 1 mês e meio de aula e teve o lockdown. E eu tinha 60 alunos que eu tinha que fazer esperar 15 dias para poder implementar um sistema e fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito na vida. Que é isso, né? Que era a tal da aula síncrona, que foi um nome inventado na pandemia, inclusive. Não existia isso. Não era um formato que existia. Existia uma reunião, podia ter uma Uhum. reunião online, mas aula síncrona, isso nunca existiu. E eu brinco que quando eu voltei, eu dizia assim: quem era a bolinha que tinha RS? Ah, Porque não tinha nem foto, né? Eram bolinhas com sim. letras na tela da gente, era só isso. E ensinar, e os alunos assim, você faz pausas muito longas. Eu dizia para ver se alguém abre o microfone e fala comigo. Eu acho que assim, nada foi mais desafiador. Tem coisas muito curiosas tanto na docência como na área de qualidade, mas assim, eu acho que nada foi mais desafiador do que a pandemia para um professor. Porque foi uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse viver. Foi uma coisa que trouxe, a gente teve que se reinventar. E por melhor que fosse a nossa aula online, a gente estava achando a aula uma droga. O aluno até Uhum. podia não estar, mas a gente estava.
a gente sabia que aquilo não era bom, que aquilo era o que tinha para hoje, sabe? Naquele momento. Eu acho que isso para mim foi assim, o maior desafio que a gente teve até hoje. Eu acho que foi um dos momentos mais solitários para o professor, né? Porque era isso, a gente entrava numa sala, tinha várias bolinhas com duas letrinhas, né, de cada aluno, e você ficava ali horas falando, você com a câmera aberta falando para uma câmera, ninguém interagia, ninguém falava nada e você não via as pessoas, então era uma sensação muito solitária, assim, de realmente não saber, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então foi realmente um desafio muito grande, assim. Nossa, era ruim Mas eu acho demais, né? que. Mas eu acho que assim, abriu portas importantes também, né? Até para a Sim. gente entender o que cabe e o que não cabe no ensino, o que é interessante e o que não é. Porque aí a gente foi obrigado a viver isso, né? Então teve muito escapatório, assim. Mas realmente foi uma construção importante, né? A gente se reinventou, né? Acho que houve uma reinvenção e uma repadronização do ensino muito grande, né? Sim. Tentaram depois usar isso de Uhum. uma maneira maior e já estão vendo que não dá certo. Quem estava fazendo isso voltou atrás. Então tudo tem bom e ruim, Uhum. né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. E, Hannah, considerando que a vida não é só trabalho, né? A gente sabe que a gente se dedica muito, a gente, como professor, como coordenador de curso, né? Eu acho que a gente é muito consumido por trabalho em horas diversas do dia, em finais de semana, feriados, noites e dias, mas a gente precisa encontrar esses espaços de vida, vida social, de hobby, de prazer, de alegria. Vou te fazer algumas perguntas relacionadas a questões mais pessoais mesmo. Então, assim, você tem algum hobby? Eu gosto de cozinhar. É um excelente hobby, inclusive para os Tá convidados. muito dentro da minha área, né? E eu gosto de ficar. Eu tenho um lado assim, acho que a gente lida com muita gente o dia inteiro. Então eu gosto de alguns momentos de solitude, né? Que Uhum. assim, assistir uma série com os meus cachorros no meu pé, assim, meus dois monstrinhos comigo, assim, eu deixo eles entrarem em casa de fim de semana, aí eles entram na cozinha. Não conta pra ninguém, tá? Fica aqui só entre a gente essa parte. Eles entram a pé na cozinha. Fim de semana Aham. eles têm acesso livre, só no fim de semana. Mas assim, ficar assistindo uma TVzinha, um seriado, alguma coisa assim, com eles no meu Ai, pezinho e cozinhar. Cozinhar pra quem eu amo, sabe assim? Fazer comida aham. com amor, Cozinhar é um ato de amor, né? muito. E tem algum livro técnico, assim, que seja uma grande bíblia para você, uma grande referência? Tão difícil isso na minha área, porque eles estão muito separados por área. Né? Então, tem Uhum. livros bons de leite, livros bons de carne, livros bons de pescado, de microbiologia. Mas eu acho que o livro dos germanos, né, da Isabel e do marido, são daí, né? Não, são de Botucatu. Não são daqui, não. Não. Não, são de Botucatu, então. Não. É que é o Higiene e Vigilância Sanitária dos Alimentos, eu acho ele uma referência. E qual é o profissional, assim, que te inspira? Nossa, gente. Não Deve ter uma posso falar lista, isso. né? Então, é tão injusto isso. Que tem tanta gente que eu aprendo todo dia, o dia inteiro. Nossa, que foram meus professores, que hoje trabalham comigo. Eu tenho Uhum. ex-professores que hoje são professores dentro do meu colegiado. Isso é uma troca maravilhosa, que me inspiram a beça. Mas tem uma pessoa que para mim foi especial, que foi uma colega de turma e que era coordenadora quando eu comecei a dar aula, foi quem me levou para a docência. Não por ela ter só me levado, mas porque ela me ensinou muito nesse caminho. Ela sabia que eu gostava e ela abriu um leque de aprendizagem para mim. Até hoje a gente troca muito, que é a Carol, é a Ana Carolina Porto. Ela me ensinou assim. Ela é uma pessoa que me inspira e o amor dela pela docência me inspira mais ainda. E aí, pensando ou em um filme ou em um livro de ficção, ou seja, um livro que não seja técnico, que seriam assim? Qual seriam os primeiros que passam pela sua cabeça? Livro, eu li o Torto Arado há pouco tempo, que eu achei maravilhoso. Mas tem um filme que eu sou apaixonada, que é O Menino que Descobriu o Vento. Que apesar dele ser baseado em fatos reais, né? Ele, ele mostra uma resiliência, uma capacidade de inovação, sabe? Ele traz essa gana que eu sinto falta nas pessoas hoje. Eu acho esse filme incrível. Eu acho ele inspirador. E aí, para a gente finalizar o nosso papo, você gostaria de deixar alguma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo? Ah, queria te agradecer, sou fã. Você, seu canal está cada vez mais bacana, trazendo mais coisas diferentes, mais coisas bacanas. Para quem gosta dessa área, busque informação de verdade. Você falou agora há pouco sobre o Google. O problema é que não é nem no Google que eles estão procurando, é no TikTok, é no Instagram. E isso é muito pior, porque
O perfil que viraliza não é o perfil bom, geralmente, né? São poucos os bons que viralizam. Então, que busquem informação de qualidade, que procurem se capacitar, que lembrem que pós-graduação não é especialização. Você não sai especialista de uma especialização. Para você ser um especialista numa área, você precisa de muito estudo, de muito mais do que um curso de pós-graduação lato sensu. E correr atrás, gente. O mercado está difícil para todo mundo. Você tem que ser muito bom no que você faz. E para isso você tem que gostar do que você faz, porque fazer uma coisa que você gosta todo dia, é aquilo que você falou, tem dia que dá vontade de matar. Imagina fazer uma coisa que você não gosta só por dinheiro, não dá, não dá. A gente tem que fazer o que a gente ama, senão a gente não consegue viver. Sim, com certeza. É isso. Ana, muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu acho que tem linhas aí para a gente puxar assuntos que poderiam desdobrar por muitas horas e horas, mas eu queria te agradecer de coração por você estar aqui com a gente hoje, compartilhar um pouco da sua história, um tanto do seu conhecimento. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!